Beleza, deu o horário aqui, vamos começar então. A partir de agora, então, se alguém tiver perguntas, somente referente aqui o conteúdo que eu estou explicando, aí depois no final do conteúdo eu abro mais um tempo aí para a gente bater um papo no chat referente a qualquer assunto aí sobre a linguagem Visual Basic, curiosidades de programação, tá? No final. Então, vamos ao primeiro assunto aqui, né, de como que a gente aprende a programar, né? Qual que é o primeiro passo, né? Na verdade, os primeiros passos para a gente aprender a programar, né? Qual que é a sequência correta, né? Para a gente dar o start no mundo aí de desenvolvimento de softwares, tá? Bom, o primeiro passo que eu digo, né, é a gente entender o passo a passo, os conceitos da linguagem, né? Os passos a passos da linguagem. Bom, hoje em dia, como que é muito fácil a gente entrar no YouTube e procurar tutoriais, né? A gente encontra tutoriais praticamente sobre qualquer tipo de assunto, né? E fica fácil achar conteúdo hoje em dia, né? E quando eu comecei a programar, não existia nem YouTube. Não existia YouTube, a internet estava bem no início da internet. Então a única forma de aprender a programar era através de cursos mesmo presenciais e também livros, né, que eu demonstrei. Dei dicas sobre livros aqui, que o Hernandes até adquiriu um livro aqui, né? Bom, o que eu tenho a dizer sobre os tutoriais, né? A questão sobre a gente encontrar esses conteúdos facilmente hoje, né? Que ensina a fazer um determinado ação, né? Um determinado programa, um determinado projeto, né? Por exemplo, você vai lá, põe no YouTube como imprimir um documento. Aí você vai achar um tutorial lá te explicando como você faz para programar a impressão de um documento, de uma página lá. Como fazer um insert no banco de dados tal. Você vai lá e acha esse tutorial. Só que, se você está começando a aprender, o seu primeiro contato com a linguagem, esses tutoriais eles ensinam, né, sobre um assunto específico. E eles são preparados para quem já tem o conceito aí da linguagem de programação, né? Ele não vai entrar nos conceitos da linguagem, para que serve aquele código, como que ele como que é aquela lógica que ele está fazendo, né? Ele vai chegar lá, vai jogar o conteúdo, vai falar, para imprimir você precisa pegar isso, assim, assim, então você imprime, tá? Então ele não te passou nada sobre o conceito da linguagem, nada sobre como funciona a linguagem, nada sobre a lógica, né, de programação, e te jogou aí um tutorial de como faz a impressão. Aí você vai, pega um outro tutorial e tenta juntar esses tutoriais, né? E é muito difícil você juntar os tutoriais se você não tem o conhecimento base da linguagem que foi desenvolvido esse tutorial, né? Então, como que seria a forma aí correta, né? É você, primeiro, aprender a lógica de programação, né, que é o passo inicial. Com a lógica de programação, você consegue aprender depois qualquer tipo de linguagem de programação. Tá? Então vamos entender aqui. Então o primeiro passo que eu falo assim, né, é não seguir os tutoriais, porque você vai ficar frustrado, né? A não ser que seja um tutorial que te mostre aí o passo a passo desde o início, né? Não só uma coisa específica e pula para outra coisa específica. Se o tutorial tem uma sequência lógica te ensinando, né, todos os primeiros passos, aí beleza, ok. Agora, se não tem, vai ficar complicado para quem está tendo o primeiro contato com a linguagem entender o que está sendo feito, tá? Então é isso. Não é que eu sou contra os tutoriais, tá? Eu tenho o meu canal aqui do YouTube, tem bastante tutorial lá, mas eles são específicos para quem já conhece a linguagem. Para quem não conhece, tem que passar pelo processo, né? De aprender a linguagem. E como que é esse processo? Tá? O primeiro processo que eu falo que a gente tem que aprender é a lógica de programação. Tá? Por que é a lógica de programação? Tudo que a gente faz no nosso programa, né, que a gente põe no programa, ele é uma ação. Então o usuário vai lá, clica num botão, aquele botão vai executar
uma ação, né? Por exemplo, o botão de imprimir vai executar a ação de imprimir, o botão salvar vai executar a ação de salvar um documento, salvar alguma coisa no banco de dados. Então tudo tem uma ação, né, que o usuário faz, e essa ação envolve a lógica, né? Ele tem que ter uma sequência lógica para funcionar, né? Então vamos supor assim, a respeito do banco de dados. Você não vai conseguir salvar alguma coisa no banco de dados se o usuário não digitou nada para ser incluído dentro do banco de dados, né? Então, isso é a lógica, né? Então, primeiro você tem que ter um texto, né, do campo lá para ser inserido no banco de dados para depois inserir. Se você não tiver, não consegue inserir, tá? Então vamos dar um exemplo aqui de lógica, né, do nosso mundo real, né, sobre a lógica de programação, que a gente pode treinar lógica de programação no nosso mundo real sem ter computador e apenas com um lápis, um pedaço de papel, um lápis ou uma caneta, você consegue treinar lógica de programação sem precisar do computador. Como? Como que a gente faz isso? Como que a gente faz a lógica de programação sem ter um computador, sem precisar de nenhum programa, nada. Só o papel e uma caneta. A gente pega um exemplo de ação do nosso dia a dia e tenta colocar isso o mais detalhado possível no passo a passo. Então vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo bacana de uma ação que a gente faz rotineira, né? E faz no piloto automático, por exemplo, como você atravessa a rua, você faz no piloto automático, você não controla o passo a passo, né, o que você está fazendo. Outra coisa também que a gente faz muito no piloto automático, depois que aprendeu, né, a dirigir, né, você não fica prestando mais atenção em que marcha que você está, qual marcha que está, se precisa ou não apertar a embreagem, como que vai, né? Você já faz tudo automaticamente sem perceber. E tudo isso tem vários processos que você precisa fazer para você conseguir dirigir. Mesma coisa para atravessar a rua, mesma coisa para trocar uma lâmpada. Então vamos brincar aqui, vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia, né? Ou trocar um pneu furado do carro, né? Então a gente consegue colocando tudo que a gente faz praticamente no automático, a gente descreveu o passo a passo e nos mínimos detalhes possível, né? Então vamos começar. Que tipo de exemplo que vocês preferem a gente pegar? De trocar a lâmpada, trocar o pneu, de atravessar a rua? Que exemplo seria legal? Deixa eu já dar uma boa noite aqui para quem estava entrando. Aqui o Sandro falou que começou no Pascal, bacana. Eu comecei no Visual Basic 5, né? Então você começou muito antes do que eu. Eu comecei em 1997, né? Agora não é o Delphi que você está falando não, né? Bom, vamos ver. Aí tem o Christian também que entrou aqui. Boa noite, Christian. O Felipe também, que bate o cartão aqui toda a nossa live aqui. Então qual que seria o exemplo aí bacana pra gente fazer? De trocar lâmpada, de atravessar a rua, trocar o pneu. É nóis, trocar o pneu. Então vamos lá. Bom, então vamos por uma situação seguinte, que a gente já está numa estrada, né? Numa estrada, e a gente percebeu que o pneu furou. Qual que é o primeiro passo que a gente faz, né? Depois que a gente percebeu que o pneu furou? A gente está com o carro em movimento. Qual que é o primeiro passo? Então aqui vamos fazer o exemplo, né? Um pouquinho. Exemplo de trocar pneu. Então vamos dar um espaço aqui. Diminuir a velocidade. Tá, ok. Então vamos lá. Diminuir a velocidade.
Próximo passo. O Christian já dar seta para o acostamento. Sim, diminuiu a velocidade, dá a seta para o acostamento. Para o acostamento. O que mais? Aí parar o carro, puxar o freio de mão, desligar o carro. Ó, o Christian tá indo muito bem aqui, ó. Abrir a porta. Então vamos lá. Acostamento. Parar o carro. Depois ele falou aqui, puxar. Vamos colocar aqui passo a passo o que ele tá falando. Ó. Puxar freio de mão. Desligar o carro. Depois abrir a porta. Todo mundo está concordando aqui com o Christian tá falando? Ó. Abrir a porta. Estou escrevendo aqui. Depois abrir o porta-mala. Pegar as ferramentas. Aí vai. As ferramentas. Colocar o sinalizador. Tá, então vamos lá. Ó, colocar o sinalizador antes de pegar as ferramentas, instalar o sinalizador, colocar o step. Tá. Só que, se a gente começar a analisar, a gente vai ver que pulou etapas, né? Pulou etapas. A gente está dando uma sequência, né? Mas nessa sequência ainda pulou algumas etapas, tá? Vamos lá, vamos ver algumas etapas aqui. Diminuiu a velocidade, beleza. Mas como que a gente faz para diminuir a velocidade? Né? Como que faz para diminuir a velocidade? Dar a seta para o acostamento. Como que a gente faz para dar a seta do acostamento? Diminuir a velocidade. Você fala assim, eu vou tirar o pé da onde que tá, eu vou levar o pé no freio, apertando o freio devagarzinho, pego, tô com as duas mãos na direção, tiro a mão esquerda da direção, levo ela até a seta, puxo a seta para o lado direito, para cima, né, para sinalizar o lado direito, volta a mão para a direção, olha só as etapas, né, volta a mão para a direção, vou virando aos poucos para a direita, entrando no acostamento e tal. Então, isso a gente faz tudo no piloto automático e isso é tudo as etapas que a gente fez. Então, tudo é uma ação. Aí depois que parou o carro aqui, que o Christian falou, parou o carro, né? Parou o carro, puxou o freio de mão, ok, beleza. Depois desligou o carro, beleza, abriu a porta. Mas só para desligar o carro, a gente já faz um monte de outra coisa, né? Que tem que levar a mão lá na chave do carro, girar para trás a chave, sentido anti-horário, horário, né? Então, tem várias coisas passo a passo. Então, é bacana a gente brincar com isso, né? Porque sempre que a gente tenta ir no mínimo detalhe, a gente passa o papel, por exemplo, do que a gente fez no passo a passo para outra pessoa ler, ele sempre vai encontrar alguma etapa que a gente pulou, né? Então é bem legal isso, esse exercício de brincar, de pegar uma situação do nosso dia a dia, né? E transcrever ele para o papel em etapas, passo a passo. Olha lá, girar a chave, roda sentido apertando, retirar o macaco, colocar o pneu furado no porta-malas. Então tem bastante coisa, até o de abrir o porta-mala, né? Como abrir o porta-mala, nossa, tem muitos detalhes ainda, né? Então é um exercício bacana. E por que fazer esses tipos de exercício assim de lógica, né? Passo a passo de uma situação do dia a dia. Porque na programação funciona do mesmo jeito. A gente precisa ter toda a sequência correta
para executar uma ação dentro do programa. Se a gente pula uma etapa dessa ação, o programa pode dar errado, tá? Pode parar a execução do programa, dar um resultado errado que você não queria, né? Por exemplo, vamos supor que estiver fazendo algum cálculo e deixar de passar algum tipo de valor, o cálculo vai dar errado. Então você pulou uma etapa, tá? Então por isso que é bacana a gente treinar uma situação do dia a dia e tentar lembrar nos mínimos detalhes como que é feito essa ação que a gente faz no piloto automático sem a gente perceber. Porque no programa a gente tem que perceber todo o passo a passo, não pode pular nenhum passo a passo da ação. Senão vai dar um erro no programa, tá? Se não for um erro de codificação, por exemplo, erro de código da linguagem que o próprio compilador avisa, esse é mais fácil de identificar. Agora o difícil é você tentar identificar um erro de lógica de programação. Você escreveu todo o código correto, mas não está dando o resultado que você quer, o resultado certo que você quer. Então, deu um erro de lógica de programação, que são os erros mais difíceis de a gente debugar no nosso programa, né? Que é de encontrar o erro no programa. Então, como que a gente faz para treinar isso? Pegar uma situação do dia a dia, pegar um pedaço de papel e começar a escrever o passo a passo de uma ação do dia a dia que a gente faz no piloto automático. Passar para outra pessoa ler, ela vai encontrar alguma coisa que foi pulado. Aí passa para outra pessoa, vai encontrar outra etapa que foi pulada e assim por diante. Tá? Então é um exercício bacana para quem está iniciando, tá? Então até aqui tudo bem, tudo legal aqui nessa parte da lógica de programação. A gente não precisa ter um programa por enquanto para treinar essa lógica, né? A gente pode treinar realmente ou aqui somente no bloco de notas ou num papel aí qualquer, né? Tá? O Christian aí, ó, fechar o porta-malas, tal, tá? Então são muitas etapas para a gente concluir uma ação que a gente faz assim, que nem percebe o tanto de passos que está sendo feito. Até aqui da lógica tá tudo ok? Precisa de mais algum exemplo? Ou eu posso passar pro próximo tópico aqui? Tudo ok, beleza? Tá, então, isso aqui, se a gente ficar, vai horas e a gente sempre vai achar etapas que foi pulada, tá? Tranquilo, o Christian é tranquilo, mestre, beleza. Bom, tá, então a gente treinou a lógica de programação, né? Então a gente está fazendo o passo a passo aí de como aprender. O primeiro passo é a gente aprender a lógica, né? Depois da lógica, a gente vem para o próximo passo, que são os requisitos. Então, antes da gente, literalmente falando assim, de sentar a bunda na cadeira, abrir a ferramenta de desenvolvimento e começar a escrever o programa, a gente precisa saber o que esse programa vai fazer, como que ele vai fazer, né? Então, quais são as ações, quais são os procedimentos, né? Qual é o processo que esse programa vai fazer. E a gente consegue levantar isso através dos requisitos, né? Então isso aqui chama levantamento de requisitos, né? Então o que vem a ser? Você não vai pegar, por exemplo, vamos dar o exemplo de montar um programa de financeiro, por exemplo, né? Você não vai pegar, sentar, abrir já a ferramenta de desenvolvimento, criar o projeto e começar a falar, o financeiro é fácil, vamos fazer o contas a receber. Eu preciso do valor da receber, o cliente e tal. Mas aí você está chutando, né? Você não trabalha realmente na área. A não ser que você trabalhe na área e conheça o processo inteiro do financeiro. Mas antes de a gente fazer isso, a gente precisa fazer o levantamento de requisito com uma pessoa realmente que saiba todo o processo, que trabalha no seu dia a dia
nesse setor que você quer montar esse programa, né? Então você vai montar essa solução, você precisa conversar com a pessoa que está lá com a mão na massa todo dia, que é o trabalho dela, né? Então não adianta eu querer montar um financeiro, que eu não sou da área financeira, e eu ficar tentando adivinhar quais campos que são, o que precisa, qual que é a forma do processo, que não vai dar certo. O programa não vai adaptar, não vai fechar lá no setor, né? A pessoa não vai se adaptar ao programa, vai sempre estar faltando coisa. E isso, o que acontece? Quando você faz isso, você tem muita mais manutenção, muito mais alteração no seu programa, sempre indo e voltando, faltando coisa. E esse passo aqui de requisito é uma forma de você evitar tanta manutenção, tanta alteração. Não quer dizer que não vai existir, né, alterações. Sim, pode existir alterações, mas vai ser menos do que você tentar adivinhar como que funciona o departamento, né, como que funciona aquele setor que você quer automatizar. Então vamos supor, eu vou fazer o financeiro, então eu vou lá com o gerente do departamento financeiro, que conhece todo o processo certinho, que eu vou fazer o programa realmente para servir como uma luva, né, na mão do gerente. Então, quando eu implantar o sistema no setor, vai atender todas as necessidades dele, todos os processos que ele faz, vai estar lá no programa para ajudar ele, para fazer mais rapidamente a execução do serviço dele, do trabalho dele. Agora, se você fizer assim, sem consultar a pessoa que trabalha, sem saber o processo, pode acontecer que quando você implanta, ao invés de ajudar, né, melhorar o desempenho da pessoa, né, a produtividade, vai atrapalhar. Ele vai ficar mais travado no programa do que sem o programa, né? Então é isso. Deixa eu ver o que o Christian está falando aqui. O Visual G 3.0 é muito bom para estudar lógica. Sim, o Visual G, vou até pôr de exemplo aqui, ó. Aí já é a ferramenta para estudar aqui no computador mesmo, né? Vamos pôr assim: ferramenta para estudar lógica. É o Visual G 3.0. Inclusive tem alguns vídeos aí no meu canal sobre o Visual G, né? Ele é grátis, né? E eu até fiz alguns tutoriais, acho que tem uns 2 tutoriais aqui no canal ensinando aí como utilizar, tá? Como instalar, como configurar e utilizar o Visual G. Tá bem bacana. Então vamos voltar aqui nos requisitos. Então é isso. Se a gente montar do jeito que a gente acha e implantar, pode ser que vai atrapalhar a produtividade do setor, né? Eles vão ficar travados, faltando coisas, não vão conseguir sair do lugar, ao invés de ajudar. Então, como que é o passo, né? Vai desenvolver para aquele setor, conversar com quem está no dia a dia, né? Fazer o levantamento de quem está no dia a dia, todo o processo que é executado, quais são as informações necessárias, quais são as telas que vai precisar ter e quais são as informações de cada tela, e assim vai, tá? Quem que faz isso? Esse levantamento de requisitos? Dependendo da empresa, né? Ele vai ter uma pessoa específica só para fazer isso, né? Uma pessoa específica. Ou o próprio programador, né? Quando a empresa não tem o próprio programador. Por quê? Ele não vai querer fazer começar a programar sem ele ter pelo menos o mínimo aí de requisitos para ele iniciar o projeto. Tá? E a pessoa que para fazer esses requisitos precisa entender um pouco de programação para poder fazer as perguntas corretas para a pessoa do setor, né? Não adianta nada mandar o estagiário lá fazer o levantamento, não tirando os estagiários, né? Pelo amor de Deus, né?
Mas vamos supor que ele não é treinado para fazer o levantamento de requisito e vai lá, pede, fala, vai lá anotar o que o pessoal precisa, né? Só para... vou mandar o estagiário só para anotar que precisa. Aí ele vai falar, o que você precisa aqui? A pessoa do setor vai passar meio por cima, né? Por quê? Vai acontecer que aconteceu aqui no nosso levantamento aqui, né? Da lógica de trocar o pneu. Pulou a etapa. Ele não vai lembrar todas as etapas, né? Então, tem que ter uma pessoa preparada para fazer as perguntas, né? Ele vai passar uma etapa, mas nessa etapa, quais são os dados dessa etapa? Como que funciona essa etapa? Então tem que ter a pessoa para ficar cutucando o cara e cada vez mais tirar mais informação da pessoa do setor, tá? Isso para todos os setores, tá? Aqui eu dei o exemplo do financeiro, mas o estoque, você vai conversar lá com o cara que está no dia a dia do estoque, o gerente do departamento do estoque, e assim vai. Imagine fazer um módulo de contábil do sistema, né? Eu não sou contador. Você sabe todas as regras da contabilidade, né? Todas as leis que envolvem, tudo que precisa. Então a gente precisa falar com um contador para poder passar as informações corretas para a gente, senão não vai sair sistema. E o que sair não vai atender, tá? E é nessa etapa aqui, antes de começar a fazer o projeto, tá? Lembrando, eu sou e não sei todas. Você é o que? Contador? Você trabalha em escritório contábil, Christian? Oh! Aí, o que acontece? Não quer dizer que vai levantar tudo, né? Que vai na primeira, por exemplo, seu levantamento de requisitos vai ter tudo realmente que precisa. Não. Eu falo assim que é o máximo assim, né? Que a gente vai tentar levantar o máximo possível de informações. Vai acontecer de ter algumas alterações, alguma modificação, mas vai ser bem pouco, não vai ser tão drástico, né, a mudança de, por exemplo, de você ter que deletar uma tela inteira que não precisa, que você fez errado, entendeu? Perder aquele trabalho, perder aquele tempo que fez. O máximo que pode acontecer é de adicionar algum campo novo ou de retirar um campo que não precisa, né? Que foi colocado a mais, realmente não precisa mais disso, pode tirar. Ou ficou faltando um campo que aí vai aparecendo nos primeiros testes do programa já no setor, né? Aí a pessoa vai começar a utilizar o sistema e ele vai descobrir uma outra maneira mais rápida de fazer aquele processo. Aí ele vai falar, eu preciso de uma outra forma aqui, um outro botão aqui para executar mais rápido esse processo, que eu não preciso fazer manual, pode ser automático esse processo, que eu estou fazendo manual aqui no sistema. Então assim vai, tá? Mas vai ser bem pouco as modificações, né? A manutenção, se for feito um levantamento de requisito bem detalhado, tá? Alguma pergunta aqui sobre a questão do levantamento de requisito? Alguma dúvida de como que funciona? Tem um escritório contábil. O Christian é um contador aí. Vamos ver aqui o Felipe. O banco de dados você já monta no levantamento de requisitos antes de montar as telas? Não. Vamos lá. No levantamento de requisito, vamos dar um exemplo aqui. Tá? Vamos dar um exemplo aqui que a gente vai montar o financeiro, tá? Que seria um passo a passo aí mais simples para a gente fazer. Então vamos lá. Você vai chegar lá no departamento, né, da pessoa lá do financeiro e vai começar a fazer as perguntas. A gente vai implantar aqui o sistema financeiro. A primeira etapa é a gente montar o contas a receber. Então eu preciso saber o que você precisa de informações do conta a receber. Qual que é o seu processo de contas a receber?
Aí ele vai te passar, a pessoa vai começar a te passar o processo, né? Vai passar assim, olha, para eu fazer um contas a receber, eu preciso, né, saber do cliente que eu vendi, né? Então, eu preciso do cliente. Aí depois que do cliente, eu também preciso saber que nota que foi gerada para o cliente, né? O número da nota. Aí eu preciso do valor. Eu preciso saber qual que vai ser o vencimento. Eu também preciso ter a opção de parcelamento, né? De repente, dependendo da negociação, o cliente perde parcelado e eu posso parcelar. Eu preciso ter a opção de parcelamento também no sistema. Parcelamento. Então aí você já começa a ter uma ideia de como vai funcionar. Tá. Então essas aqui são as informações. Eu preciso da data de vencimento, o número da nota, qual que é o valor, se vai ter parcelamento ou não, né? E como que você faz essa baixa, né? A gente levantou um pouco do conteúdo, né? Dos dados do cadastro para lançar um novo documento a receber, né? Mas qual que é o seu processo de baixa, né? Como que você efetiva para saber se o cliente pagou ou não? Tá. Então, para saber como o cliente pagou, olha, a gente trabalha com os bancos, né? A gente tem aqui contas no Banco Itaú, no Bradesco, no Mercantil, e a gente faz conciliação bancária. Então, o sistema precisa fazer a conciliação bancária. Eu quero ir lá no site lá do banco, né, no Internet Bank, eu quero baixar o arquivo do banco e eu quero fazer a conciliação bancária do sistema e eu só conferir se está batendo ou não com a conciliação bancária. Tá. Então você quer conciliação bancária, né? Certo. Então você vai baixar o arquivo do banco e no sistema, o sistema vai verificar, né? Então, o sistema verifica. Então, estou fazendo por cima. O sistema verifica e você efetiva a baixa. Depois efetiva a baixa. Legal. Então, eu preciso cadastrar os bancos. Eu preciso ter o cadastro de cliente. Aí, isso eu já preciso saber quais são as informações que eu preciso cadastrar do cliente. Depois, eu preciso ter o número da nota. Nossa, o número da nota, então já vai lá no departamento de vendas mesmo, né? Já precisa interligar isso com o departamento de vendas. Da emissão da nota, saber o número da nota, como que foi a negociação, se foi parcelamento, qual que vai ser a data do primeiro vencimento, como que vai ser os vencimentos, vai ser de 30 em 30, 15 em 15, 10 em 10 dias, como que vai ser esse vencimento? E aí isso vai. E aí vai, né? Vai complicando cada vez mais o levantamento de requisitos aqui. Você viu que só para montar da parte do contas a receber, a gente já precisa ter o cliente, já precisa ter informações lá da nota de venda para poder interligar essas informações e montar o contas a receber, o lançamento, né? E nisso a gente já pode até trazer de pronto lá do venda, da pessoa que vendeu. O sistema já gera automaticamente um contas a receber que vai avisar o financeiro, que vai verificar se está tudo ok com a negociação. E ele vai fazer essa baixa desse arquivo, vai fazer a conciliação. Então eu preciso de exemplo do arquivo do banco, né? Um exemplo do arquivo do banco para eu poder programar esse arquivo no sistema, né? Essa estrutura, eu saber como que funciona a estrutura para poder comparar. E dependendo de quantos bancos ele trabalhar, vai ter que criar de vários bancos. Cada banco tem uma estrutura diferente dentro do arquivo. E você vai ter que manipular todos esses arquivos dentro do sistema, né? Aí são 3 tabelas. Eu vou precisar assim, uma tabela do cadastro de cliente. Eu vou precisar, já pensando lá no caso do compras, né? Do vendas, né? No caso do vendas, já vai ter a tabela de vendas.
Para ter as vendas, eu já tenho que ter também a tabela do cliente, né, tá? Já tem a tabela do cliente. Então, ó, são tabela do lançamento de documentos do financeiro, né, do contas a receber, uma tabela, a tabela do cliente, a segunda tabela do cadastro de cliente, depois a tabela lá do vendas, eu vou ter também a tabela da nota fiscal, da emissão de nota fiscal, depois eu vou ter a tabela de movimentação aí dos arquivos, né, que eu preciso fazer a conciliação bancária, se no caso vai armazenar esse histórico para depois o pessoal do financeiro fazer o levantamento desse arquivo, né? De novo, verificar se está tudo ok. Aí já deu 5 tabelas, tá? Aí nessas tabelas, tudo interligadas, né? Tudo conversando uma com a outra aí, que a gente fala que são os relacionamentos, né? Tudo conversando uma com a outra. Então você viu que não pode mandar assim qualquer pessoa que não tenha um pouquinho de conhecimento de programação ou que já tem um certo conhecimento de lógica para fazer o levantamento, porque vai precisar perguntar muita coisa, né? Vai precisar perguntar muita coisa e detalhar muita coisa. Não é simplesmente ir lá mandar alguém para escrever o que precisa, que o cara vai passar lá meio por cima, com pressa, que quer trabalhar, né? Pode ser um analista, né? Uma pessoa que tenha conhecimento aí de lógica, pelo menos para entender, opa, tem um cliente aqui, mas para ter o cliente eu já preciso do cadastro do cliente, né? Porque eu não vou duplicar o dado do cliente aqui no contas a receber, eu vou buscar a informação já da onde do cadastro normal, né? Não vou ficar duplicando dados no banco de dados, né? A gente só cria os relacionamentos aí com chaves primárias e as chaves estrangeiras, né? Para não precisar ficar duplicando aí as informações, né? Ok? Teria que ser mais um analista, uma pessoa que já programou ou que entende, que no caso entende que a lógica de programação, que foi treinada, né? Porque aí, por exemplo, dependendo da empresa, quando ele vai treinar uma pessoa nova para fazer o levantamento, essa pessoa nova já vai com uma pessoa experiente para a empresa. Então vai 2 pessoas. E essa pessoa fica acompanhando, né? Ou a pessoa que já sabe joga na mão de quem está aprendendo, né? E conforme essa pessoa vai pulando alguma etapa, ele vai, fulano, vamos, a gente vai precisar dessa etapinha aqui também. E já vai ensinando ele a ter o pensamento lógico, né? Do que falta, do que precisa, né? Quanto que vai custar esse sistema? Aí que tá, né? Aí que tá. Dependendo aí do sistema, de como que vai ser todo o gerenciamento, o desenvolvimento do sistema, principalmente se o sistema for específico, né, que a gente vai fazer específico para aquela empresa, né? Ele não é um sistema tipo meio que genérico para a pessoa se adaptar, porque existe muitos sistemas, né, que são implantados na empresa, né, que não é desenvolvido específico para ela. Vamos dar um exemplo aí de uma empresa grande que tem um sistema gigante aí, que é a TOTS, né? Ele vai lá, implanta o sistema, mas ele já tem um sistema pronto, né? E a empresa mais ou menos tem que se adaptar no que o sistema faz. Agora, quando é um sistema que é desenvolvido específico para aquela empresa, né? Aí a gente pode fazer um tipo de contrato ou por projeto, né? Você montar o levantamento do requisito inteiro e fazer o levantamento do projeto inteiro, né? Fechar o projeto inteiro para a empresa e falar, esse projeto inteiro vai ficar tanto, né? Só que aí tem um detalhe, né? De acordo com os levantamentos de requisitos, né? Eu falei que mesmo fazendo bem detalhado o levantamento os levantamentos dos requisitos, às vezes vai ter manutenção, vai precisar fazer alteração. E a pessoa que vai desenvolver isso, ele tem que tomar muito cuidado com as alterações, com a manutenção,
para não ficar trabalhando, que eu digo assim, fora do valor combinado, que você está fazendo tanta alteração que não está mais compensando o valor que você passou no projeto, né? Por isso que quando vai fazer essa negociação e quando vai fazer uma tela, você manda a tela para aprovação, volta para você aprovado, aí vai ter alguma alteração, você faz a alteração, as primeiras alterações, né? Porque você está mandando para análise, né? Para ver se é aquilo lá mesmo. Aí depois tem o ultimato, né? O que seria o ultimato? De você mandar e falar, é isso mesmo, não vai ter mais nenhuma alteração? Ah, não vai precisar. E de repente surgir a alteração. Aí essa alteração você tem que combinar um valor, senão a pessoa vai ficar sempre alterando, você nunca vai terminar o sistema e você não vai receber por isso. Então aí compensa você fazer um contrato por mensalidade, não um projeto fechado, e por quantidade de horas mensais que você vai trabalhar em cima daquele projeto. Tá? Então fala, você não quer fechar, você quer sempre estar fazendo manutenção, vai precisar sempre fazer atualização do projeto? Então vamos fazer um projeto aberto. Ó, vamos combinar aí uma quantidade de horas de desenvolvimento por mês, de alteração, de desenvolvimento que você vai fazer para aquele tipo de projeto. Eu quero comprar para você, vamos supor que você está negociando com a empresa fala, eu quero 20 horas por mês. Tá? Você vai passar o cálculo aí de 20 horas por mês e aí você tem que mandar todos os relatórios de alteração que você fez, quem solicitou, do dia que te solicitou, para você comprovar que você está fazendo essas alterações e também comprovar o desenvolvimento do sistema em si mesmo, as partes novas que ainda não tem no sistema. Então eu falo, dia tal fez essa parte do sistema, dia tal terminou essa outra parte, dia tal, sabe? Para você passar para a empresa ver a evolução do sistema, tá? Principalmente a parte diretora da empresa que não trabalha no sistema, de repente você não manda nenhuma atualização para ele, que você está trabalhando ou não, ele corta você, né? Interrompe o desenvolvimento. Então, pode acontecer isso também, tá? Então é isso, Felipe. Respondendo aí para você, se for específico para a empresa, é melhor fazer um contrato por mensalidade, tá? E você fechar uma quantidade de hora e mostrar que está trabalhando essa hora, tá? Mandar relatórios aí do trabalho mostrando, comprovando, né? Não somente relatórios, também mandar as telas, né? Os updates, as telas. Você vai ter um responsável, né? Você vai ter uma pessoa responsável te acompanhando. Então, quando você tem essa pessoa responsável te acompanhando, você vai estar atualizando ela com esses relatórios e atualizando com as telas também que você está desenvolvendo. Tá? Sempre comprovando isso, que é muito importante, comprovar que você está trabalhando. Tá? Beleza? Agora vamos falar um pouco da faixa, né, de preço aí de hora de desenvolvimento, né? E o custo do software, no caso, se você ficar com o projeto em VB. Você fala assim, a empresa quer o código fonte, né? É isso? Ó, a questão do ambiente da empresa. Você precisa fazer um contrato com a empresa, né? Você vai fazer um contrato entre você e a empresa. E no contrato tem que falar que você não é responsável pelo parque tecnológico da empresa. Então você não é responsável por que está instalado lá, né? O que está instalado lá você não é responsável. Tá? Também para a empresa ficar segura, você no contrato, né? Se você tiver ajudantes, outros desenvolvedores junto, você tem que isentar também a empresa dos seus funcionários, né? Isentar a empresa no caso de, como fala lá, do seu funcionário entrar na justiça
por direitos trabalhistas contra o seu cliente, né? Porque ele desenvolveu o sistema para o seu cliente, vamos supor, ele ajudou você a desenvolver o sistema para um tal cliente. E vamos supor que por algum motivo ele se sentiu lesado, que não foi o suficiente, que ele não recebeu o suficiente para aquele projeto, ele entra contra a empresa, não contra você, contra a empresa lá. Então você também no contrato isenta a empresa, o seu cliente sobre isso, você se isenta contra o que está instalado no parque tecnológico da empresa. Você não é o responsável, você vai ser o responsável somente pelo que você está desenvolvendo. E o que a gente desenvolve, a maioria agora dos programas que a gente utiliza são gratuitos, né? Então você não vai ter problema. O Visual Studio aqui que a gente vai instalar, o Community aqui 2019, ele é gratuito. Então você pode desenvolver, você pode vender o seu aplicativo, você pode trabalhar como freelance utilizando ele, fazer a implantação no seu cliente. O banco de dados, você vai instalar lá o SQL Server Express no seu cliente, vai funcionar, o seu cliente vai estar legal, você vai estar legal também a respeito de software, que pode ser instalado o SQL Server Express em qualquer empresa. A única limitação dele é o tamanho do banco de dados e também a parte de triggers, né? que ele não funciona algumas triggers automáticas, por exemplo, de fazer backup automático sozinho, essas coisas, a versão Express não dá o suporte, tá? Aí você pode contornar isso você mesmo criando uma rotina de backup, né? Aí não tem problema. O cara, por exemplo, tem 20 máquinas que você falou aí do Windows, você se isenta, tá? Você pode instalar o seu sistema, aí não sei como que você vai fazer a negociação com o seu cliente, se essa negociação você vai vender também licença por máquina, por cliente, ou se você vai ser só aquela quantidade de horas lá que você combinou com o seu cliente, tá? Aí vai depender. Agora a respeito do código fonte, né? Se você vai dar o código fonte para o seu cliente ou não, né? Como que vai funcionar? Isso também é na parte de negociação. Isso chama você passar a parte do código fonte que é o seu conhecimento, né? Você está passando aí o seu conhecimento a propriedade intelectual, isso, propriedade intelectual. Então, é isso que eu estava tentando buscar, cara. Tem hora que dá umas travadas aqui no Tico e Teco. Para usar full, o cliente precisa de licença do SQL Server e de licença de 20 max. Sim, vamos supor que você está desenvolvendo para uma empresa grande, né? E essa questão do banco de dados ser 10 GB vai ultrapassar muito rápido. Então a empresa precisa ter a licença do SQL Server, precisa ter todas as licenças da máquina, mas aí é o risco da empresa, você vai ficar isento. Se a empresa chegar para você e falar, põe pirata, se você quiser se isentar mais ainda, você fala assim, eu não posso instalar pirata. Pede para alguém instalar, para o seu departamento de informática instalar o pirata e eu só acessar e para pôr as informações, né? Então eu não vou correr o risco de eu mesmo instalar pirata. Então não corre o risco de você ir lá instalar o pirata, né? Fala assim, eu não instalo o pirata, o que eu instalo é o Express. E se você não tiver o original, eu não instalo. Agora, se você tiver o original, eu instalo. Põe o seu serial lá, tá ok, eu configuro, beleza. Agora, se não for o original, seu departamento configura, eu mando passo a passo de como faz a configuração. Vocês mesmos instalam aí o banco de dados tudo certinho para funcionar o sistema. Beleza. Se isentou, tá? Você não pôs a mão, porque aí pode ser que você instalou, sobrar para você, né? Mas foi o desenvolvedor lá que instalou, eu nem estava sabendo. Pronto, jogou a bucha para sua mão, né? E sempre tudo documentado por e-mail, tá? Tudo que está acontecendo faz por e-mail. E pede a confirmação de quem recebeu o e-mail. Tô mandando e-mail assim, assim, que eu preciso disso, assim, 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 me responda. Com ok. Aí a pessoa te responde com ok,
com ok. E isso já vale judicialmente, tá? O e-mail vale judicialmente. Então, aquela confirmação que você tem do e-mail é válida. Que você está se isentando, que você pediu tal coisa, que foi feito por eles, tá? Então, tudo documentado por e-mail. Até a questão de você estar trabalhando. Você manda tudo por e-mail e fala, ó, me responde que tá ok, que tá tudo certo. Beleza, para eu ficar gravado aqui. Mas assim, o surgir para o gestor entre escolher o desenvolvimento dos sistemas ser desenvolvido em Linux e o mesmo sistema no Windows, porque ele deveria escolher ser feito em Windows. Porque no software livre vai reduzir muito o custo. Imagina pagar umas 20 licenças. Não, ó. O SQL Server você não paga por máquina, tá? O SQL Server você vai pagar por processador da máquina, não por os usuários conectados no SQL Server, tá? O formato da licença do SQL é assim. Vamos supor que vai colocar num servidor que esse servidor tenha 4 processadores, é um servidor top das galáxias, né? Então você vai comprar o SQL Server para licença para 4 processadores. Aí não importa, você pode ter 1 milhão de máquinas conectadas nele, tá? Você não vai pagar mais por isso. Agora a questão do Linux. A questão do Linux é que você não programa a parte gráfica ainda para o Linux, né? Essa parte gráfica que a gente criou na aula de segunda-feira, as janelas, os botões, isso daí não tem ainda pronto para o Linux, né? O que consegue fazer para o Linux é a tela igual do console app que a gente vai ver daqui a pouco. Aí consegue fazer para o Linux, mas aí não vai atender a empresa, né? Sim, ele sempre vai tentar reduzir o custo no máximo, né? Mas aí ele tem que ponderar o custo-benefício, né? Você não vai conseguir atender tudo por software livre. Sim, aí vai depender da linguagem que você está falando, vai usar. Agora, por exemplo, no Visual Basic você não consegue. No Visual Studio, nas linguagens C Sharp, você não consegue fazer, né? A gente tem até lá a questão do .NET Core, que programa para Linux, iOS e Windows ao mesmo tempo, mas ele não tem a parte gráfica, né? Ele não tem a parte gráfica. Aí você consegue programar tudo para web, né? Aí o web não precisa ser Linux, né? Aí você usa o navegador normal, né? Só que aí tem uma questão, que no web ainda é um pouco engessado, tá? A parte web, de desenvolvimento web, ainda é um pouco engessado. Vai ter alguns recursos aí que não vai existir. Vai ter uns recursos que não vão existir para web e vai ficar travado, né, o sistema, né? Duro que o cara trabalhar com o Linux e o funcionário precisa do Office. Mas aí tem o Office gratuito para o Windows, a versão gratuita de Office também, que roda no Linux e roda no Windows. Tem se eu não me engano, tem o OpenOffice que roda. Também agora pode usar as ferramentas do Google lá, que é gratuita, né? Que é igual o Office, tem tudo. Tem o Excel, tem o parecido com o Word, tem o parecido com o PowerPoint do próprio Google, que pode usar gratuito, né? Não precisa utilizar o Office da Microsoft, né? Mas aí depende, sabe, Felipe? Porque, vamos supor, depende, né? Vamos supor, Felipe, o que a empresa vai ponderar o seguinte: o que compensa para mim? Eu já pegar uma pessoa para trabalhar aqui para mim, que já sabe mexer no pacote Office, já sabe mexer no Office, já sabe mexer no Windows, que é tudo
o padrão, né, que é o sistema aí mais utilizado, né? Já sabe mexer, já sabe o curso, ou treinar a pessoa para usar o Linux. Não adianta, cara. Eu, por experiência de desenvolver esse sistema e às vezes mudar a cor do botão do meu sistema, a pessoa não saber usar mais o sistema, que dirá mudar o sistema operacional inteiro, né? Que dirá pôr o Ubuntu, que é o mais tranquilo de utilizar, a pessoa não vai conseguir, que já mudou tudo as barras, não tem o menu iniciar, não tem nada, né? Inclusive, eles estão fazendo algumas skins, né, que se parecem com o Windows no Ubuntu, né? Mandar instalar impressora, essas coisas. Então a pessoa não vai saber nem imprimir, né? Cara, vai depender muito da cultura da empresa. Se ela prefere treinar a pessoa naquele software livre, porque não existe cursos, né? Não existe curso. A empresa que tem que dar o treinamento, né? É muito difícil você achar um curso aí de Linux, né? Acha online, né? Hoje acha online, mas para usuário para trabalhar em empresa, curso de Linux, curso de OpenOffice, curso, né? É estranho, né? Fica estranho, né? Então é isso, cara, vai depender. A empresa vai falar, eu prefiro pagar a licença. E também, Felipe, tem uma questão das licenças, tá? Tem um formato de licenciamento que não fica tão caro para a empresa. Ela fecha um pacote que ela paga esse pacote anual. Ó, pra você ter uma ideia, eu fui sócio de uma empresa de desenvolvimento, né, de software, né, de informática em geral, aí, uma empresa, né? A gente podia utilizar na nossa empresa inteira, ó, que a gente estava se enquadrando em pequena e média empresa, a gente estava se enquadrando. A gente tinha todas a versão professional do Visual Studio. A gente tinha, no caso a empresa ainda tem, que eu saí, né? Ó, lá tem, ele continua pagando a licenciamento lá. É o Visual Studio Professional, o Azure, o Office completo, o Windows 10 Professional. O que mais? Tinha mais aqueles outros programas que não fazem parte do Office lá, o Visio, um monte de outros programas para a gente colocar em todas as nossas máquinas, e pagava R$ 1.000 por ano, tá? Isso nesse tipo de licenciamento, pagava R$ 1.000 por ano das licenças, e a gente sempre tinha as atualizações. Todas as atualizações que saía, a gente já entrava lá no nosso login do portal do site, baixava a atualização e podia instalar, tá? Quantas máquinas? Deixa eu ver aqui. Estávamos com 15 máquinas. Podia instalar nas 15. Todos os Windows originais, Visual Studio, Professional, Office, o Azure, podia usar o portal lá do Azure, tudo pagando, era 999 por ano. O cara não vai se aventurar uma empreitada OpenOffice. Então, para pagar 999, que a gente pagava lá, 999 por ano, compensa pagar o por ano, se dividir aí em 12 meses, quanto que dá, né? Por ano aí, para ter todas essas licenças. Agora o problema é você não saber fazer esse tipo de licença. Você ir lá e comprar as licenças separadas, aí vai ser um absurdo mesmo, né? Se a gente pesquisar a licença do Visual Studio Professional,
tá em torno aí de 3 mil, 4 mil reais, só uma licença dele. E você não vai ter atualização, você fica com aquela licença só que você comprou do Visual Studio 2019, mudou por, vamos supor que vai sair uma versão nova em 2022, 21, você não vai poder atualizar, você vai ficar só com aquela versão. Agora com esse tipo de plano, tudo que sai novo eu podia atualizar lá, a gente podia atualizar. Ele pode ainda, né? Ele tá lá com esse plano ainda até hoje lá. Tá? Então é bem interessante. É só você pesquisar realmente e ir atrás de não de procurar na internet e nem no próprio site da Microsoft as licenças, porque lá vai ter a licença cara mesmo, né? Você vai comprar aquela versão, você vai ter ela para sempre e só vai ter a atualização daquela versão. Tá? Agora você indo atrás de empresas que fazem licenciamento, aí você vai entrar nesse plano, você vai fechar o pacote que precisa e vai pagar anual aí as atualizações. Aí, em termos de desenvolvimento, tem a velocidade. Então, cara, é ponderar aí, cara. Então a gente estava totalmente, na época lá, ainda tá, né? A empresa lá é totalmente legal na parte de software. Tudo que está instalado lá tá legalizado. A gente tem um contrato. Né? A gente, eu falando a gente, já sai faz tempo já. Beleza? Tem mais alguma pergunta aí sobre essa parte de requisito, da questão aí de licenciamento? Beleza, então vamos fechar aqui a parte de licenciamento. Aí depois da próxima do parte de requisitos, né? Aí qual que seria realmente aí depois o próximo passo, né, do levantamento? É realmente sentar a bunda na cadeira e começar a programar, né? A criar o projeto em si. Aí para criar o projeto em si, opa, o TC oficial acabou de entrar, boa noite, seja bem-vindo aí. Aí depois que fizer isso aqui, o levantamento de requisito, toda essa questão, vem a parte aí de a gente já começa a sentar, né, e começar o desenvolvimento. Então, essa próxima etapa é a gente utilizar aqui a nossa IDE de desenvolvimento, que vai ser a Visual Studio Community 2019. Essa aqui é a versão gratuita do Visual Studio. Quer dizer que não é só porque é gratuito que a gente não pode trabalhar profissionalmente com essa versão, pode ser trabalhado profissionalmente. Essa versão, até pequenas empresas podem trabalhar com ela, desde que, né, essa empresa não tenha um faturamento superior de $1 milhão por ano. Tá? Se a empresa não tiver esse faturamento maior que 1 milhão, né, ela pode utilizar essa versão aqui do Visual Studio Community 2019. Só que tem uma questão aqui nessa versão. O único diferencial assim, da versão Community, das versões pagas do Visual Studio, que é a Professional e a Enterprise, são os recursos da IDE, que é essa parte aqui que está aberta por trás aqui da minha tela, tá? Eu estou com o Visual Studio aqui aberto. O que vai influenciar as versões são os recursos aqui da IDE. Então vai ter mais menus, vão ter mais recursos aqui nas versões pagas, tá? Vai ter menus de teste, vai ter uns testes mais elaborados, tá? Nas diferenças da IDE. Agora, a respeito das linguagens de programação que a gente vai utilizar, que no caso aqui é a Visual Basic, a linguagem é completa, tem todos os recursos, a gente utiliza todos os recursos, tá? Então o que muda são só as funcionalidades aqui da IDE que vem a menos nesta versão, ok? Então vamos aprender como a gente configurar
a ideia de desenvolvimento na nossa máquina, que aqui é o Visual Studio Community 2019. Eu vou abrir aqui o meu navegador e vamos pôr aqui visualstudio.com. Ele já vai cair direto aqui no site da visualstudio.microsoft.com/ptbr, tá? Nós vamos instalar aqui o Visual Studio. Tá? Então ele tem 3 versões aqui, né? Tem a versão para o Mac OS, do Visual Studio Code e o Visual Studio para Mac aqui também, né? Então a gente tem... Opa, tô confundindo aqui. Pera, travou de novo aqui o Tico e Teco, ó. São 3 IDEs de desenvolvimento. O Visual Studio é somente para o Windows. Está aqui marcando aqui a janelinha somente do Windows. O Visual Studio Code é para o Windows, Linux e Mac. Aí tem o Visual Studio for Mac, que é somente para o Mac. Nós vamos utilizar o Visual Studio aqui para o Windows. E a gente aqui tem as 3 versões, né? Tem a Community 2019, a Professional e a Enterprise. A gente pode baixar? Sim, pode baixar. Pode instalar? Pode, só que ela só funciona por 30 dias e para, tá? Aí você tem que comprar a licença, você tem que ativar a licença, né? Colocar o serial para ativar. Então vamos instalar aqui a Community, baixar aqui, e vai baixar o instalador. Vou pôr aqui numa página de download aqui qualquer. Baixou o instalador. Aí, ao iniciar o instalador, ele vai aparecer essa tela aqui de instalação. Então eu já deixei preparada aqui a minha tela do Visual Studio Installer, tá? Vai ser essa tela aqui. Vou fechar aqui esse branco que é melhor, né? Deixar aqui a cor escura aqui do Visual Studio fica melhor. Tá? Bom, então ele vai aparecer essa tela, não vai aparecer nada selecionado aqui para você. E eu vou passar aqui o que já está configurado na minha máquina. Tudo que tiver aqui de sinalzinho azul, né, ticado aqui, quer dizer que está instalado na minha máquina. Vamos passar aqui passo a passo. Então aqui, Web e Cloud. Então eu instalei aqui o ASP.NET, não instalei as ferramentas do Azure, não instalei o Python e nem o JavaScript, só instalei o ASP.NET para desenvolver para a web. Depois, desktop e mobile. Eu instalei a .NET Desktop Development, que é para instalar, para configurar, né, para a gente criar os programas WPF, Windows Form, Console, nas linguagens C Sharp, Visual Basic, F Sharp, .NET e o Core também, né? .NET Core. Ele já suporta aqui o desenvolvimento. Eu instalei aqui também essa parte de C++, a do Windows, da Universal Windows Platform Development também instalei. E a parte de mobile eu instalei o Xamarin, que é para desenvolver aí para Android e iOS e para Universal Windows Platform ao mesmo tempo, utilizando essa linguagem aqui, tá? Então, a Xamarin é uma linguagem que também utiliza o C Sharp junto, composto para fazer a programação. Então, aqui é para desenvolver a parte de apps para mobile. Depois eu deixei configurado aqui também a parte de game, eu instalei a Unity e também a parte do banco de dados do SQL Server. Eu deixei instalado todas as ferramentas aqui do SQL Server. Foi só isso. Então foi selecionando aqui e aqui ele vai mostrar o total, né? No caso aqui, se for a primeira instalação, vai mostrar o total de espaço que vai ser necessário. Uma questão importante aqui também seria a parte da linguagem aqui. Eu gosto de utilizar o Visual Studio somente em inglês. Então eu só instalei a linguagem em inglês aqui na minha máquina, que eu sou mais adaptado aqui na linguagem inglesa. Mas você pode instalar o português Brasil e também depois da instalação a gente consegue
modificar e colocar outras linguagens aqui sem problema, tá? E depois também escolher qual linguagem você quer de exibição aqui no seu Visual Studio. Aí feito isso, tem aqui essa opção aqui embaixo de Install While Download. Então ele vai começar a fazer o download dos pacotes e ao terminar o download de um pacote, ele já começa a instalação desse pacote automaticamente. Ou então ele baixar todos os pacotes e depois fazer a instalação. Download all e depois, né, then install. Selecionando essa opção aqui não quer dizer que vai ficar baixado na sua máquina para fazer a instalação offline, tá? Isso aqui é só um processo diferente de instalação. Ou você já vai dando o download e instalando ao mesmo tempo, ou somente o download depois da instalação. Nesses dois casos você vai precisar estar conectado na internet para fazer a instalação, e não vai ser o botão modificar que vai estar aparecendo para você, vai ser o botão install, né? Instalar. Vai dar o instalar e aguardar a configuração aí, né, a instalação do Visual Studio na sua máquina, certo? Então eu vou minimizar aqui. Aí depois que foi feita a instalação, ele vai aparecer a mensagem lá para você já para fazer a primeira inicialização do Visual Studio. E quando você faz a primeira inicialização do Visual Studio, você vai aparecer essa tela aqui para você. Vou dar um Sig Out aqui, Sig In aqui. Vai aparecer essa tela para você criar a sua conta em Microsoft, tá? O que vem a ser essa conta aqui em Microsoft? Essa conta Microsoft é a conta que a gente precisa criar, ela é gratuita também, para poder ativar a licença do Visual Studio Community 2019, tá? Porque se a gente não ativar a licença, ele também só fica funcionando por 30 dias e para de funcionar o Visual Studio. Então você precisa criar essa conta e logar essa conta aqui no Visual Studio, né? Fazer logar para você poder utilizar o Visual Studio aí sem limite, o Community, tá? Então você precisa ter essa conta. Como que você cria? Você pode utilizar um e-mail que você já tenha e cadastrar esse e-mail na Microsoft para virar uma conta da Microsoft. Então você não tem ainda, você vai clicar nessa opção aqui, Create On. Ele vai mudar aqui para criar a conta. Se você tiver o e-mail que você já utiliza, você pode colocar aqui. Se não tiver o e-mail, também tem a possibilidade de criar um e-mail, né, novo aqui para você. Aí você que escolhe. Eu já utilizo uma conta minha do Gmail mesmo, tá? E sempre utiliza um e-mail que você sempre está acessando, que seja o seu e-mail principal, porque você sempre vai precisar estar logado com esse e-mail aqui no Visual Studio, tá? E você vai receber também e-mails a respeito de atualização do Visual Studio, de alguma, por exemplo, alguma palestra que eles vão dar, de lançamentos de versão nova. Então você recebe através desse e-mail cadastrado aqui, tá? Então, como eu já tenho o meu e-mail, vou pôr aqui meu e-mail, fecine@gmail. Ele não vai deixar porque já existe, tá? .com, no caso, né? Ele não vai deixar passar porque já existe uma conta nesse meu e-mail. Mas é só você colocar o seu e-mail da Nest. Ele vai pedir algumas outras informações, como criar a senha da sua conta. E depois que você criar sua conta, ele vai mandar um número, né, para você ativar a conta nesse seu e-mail, para ele confirmar que esse e-mail é realmente seu. Ele vai mandar um e-mail de verificação e nesse e-mail vai ter um número de ativação. É só você copiar esse número de ativação, colar aqui também e dar OK para você ativar a sua conta. Beleza, então eu vou voltar, que eu já tenho a conta, vou dar um Sig In aqui. Já vou logar na minha conta.
Deixa eu pôr aqui a minha senha. Ok. Tô logando aqui na conta. Pronto, tô logado aqui, vai aparecer a sua conta assim como logado. E aqui do lado direito, que antes estava os 30 dias, né, se você instalou pela primeira vez, vai aparecer como ativado, né, registrado para o meu e-mail, no caso para sua conta. Aí você não vai ter o limite de utilização do Visual Studio, tá ok? Vamos dar o close aqui, então é isso. Você já criou a sua conta. Agora o próximo passo é a gente criar o nosso primeiro projeto, né? Então a gente está aqui nessa tela do primeiro projeto. Inclusive, né? Você não vai aparecer nessa tela principal aqui para você. Quando você iniciar ele pela primeira vez, vai aparecer essa tela aqui depois de você fazer logar, né? Depois de você logar, vai aparecer essa tela aqui, que é para criar um novo projeto, ou abrir o projeto ou solução, um clone ou repositório, né? De você utilizar aí o GitHub ou Azure, né? Para você trabalhar com os projetos, vai aparecer nessa tela. Aqui do lado são os projetos que eu já criei, né? Que eu estou trabalhando, tal. Os recentes, são os projetos recentes. Se acabou de instalar, não vai aparecer nada aqui nos recentes, né? Aí é só clicar aqui, Create a New Project. Ele vai vir aqui para a tela do novo projeto. Também os seus recentes aqui não vai aparecer nada no recente, tá? Vai estar em branco se for a primeira vez que está executando. E eu vou pôr aqui na forma que ele vem da primeira vez, né? Com todos essas combo box aqui selecionado ao language, ao platforms e ao project type. Aqui estão todos os projetos que a gente instalou, né, naquela configuração que eu fiz, né, estão todos os projetos de todas as linguagens que são instaladas aqui no meu Visual Studio, tá? Se eu abrir aqui a aba de linguagem, vai mostrar aqui todas as linguagens que você pode programar aqui no Visual Studio. Não quer dizer que está instalado no seu Visual Studio. Por exemplo, eu não instalei o Python. Se eu selecionar o Python aqui, não vai aparecer nenhum projeto para eu criar, porque eu não instalei a linguagem para trabalhar aqui. Tá? Deixa eu ver aqui o que é Debug Package Manager. Onde você viu isso? É o tipo de projeto? Não, debug. Tem debug aqui. São pacotes para você fazer debugação do seu software, né? Mas onde você está vendo isso? Bom, voltando aqui na criação do projeto. Vai. Então aqui são as linguagens que a IDE suporta, né? Que você pode programar aqui no Visual Studio. Menu iniciar. Aqui, né? Aqui você fala? São pacotes para você fazer a debugação do sistema, né? Mas tá. São os pacotes aí para você fazer o debug do sistema, né? Você fala se eu vim aqui no iniciar e digitar debug package manager. Essa aqui é uma ferramenta para você fazer o debug, né, do seu sistema.
Você pode fazer todos os testes do seu sistema aqui. É. Bom, vamos voltar aqui na parte da linguagem, né? Não, nunca usei não. Porque você faz no próprio Visual Studio aqui os debug, né? Eu sempre faço passo a passo vendo meu código aqui. Eu não uso lá aquela parte para executar, para criar os projetos por lá. Eu já crio tudo por aqui. Bom, então vamos voltar aqui na parte da linguagem. Então essas aqui são as linguagens suportadas pelo Visual Studio. Aí nós vamos filtrar aqui do Visual Basic. Mesmo assim, do Visual Basic a gente tem bastante tipos de projetos aqui, né? Então vamos selecionar só a plataforma Windows. Vai diminuir um pouco os projetos aqui. E vou pôr do tipo console, que é o tipo do projeto que a gente vai ver, que é o projeto mais simples para a gente aprender o passo a passo da linguagem, né? O conceito da linguagem. Que a gente pega primeiro todo o conceito, vai treinando a lógica junto, para depois passar para o projeto mais avançados, né? Que é o tipo console, o console app é o tipo mais simples, que é aquela tela igual do Manager aí, o Debug Package Manager aí, que o Felipe falou, que é aquela tela preta ali, tá? O console. Aí depois a gente vai passando para o tipo de projeto do Windows Form App, onde a gente tem os controles, botões, caixa de texto, que é a parte mais avançada aí do projeto, né? Então, para a gente não misturar os conceitos de cada projeto com o conceito de linguagem, a gente pega o projeto do Console App, que é o mais simples de utilizar, que a gente utiliza realmente mais a linguagem de programação, para a gente pegar os conceitos mais facilmente, tá? Então a gente vai utilizar aqui a parte do Console App. Então, feito isso, a gente selecionou aqui a linguagem, que é a Visual Basic.NET, selecionamos em qual plataforma que o projeto vai executar, então é a plataforma em Windows, e depois qual que é o tipo do projeto, console. E vamos selecionar aqui Console App .NET Framework, tá? Que é o framework aqui que nós vamos utilizar, que é o framework que vai trazer os recursos para a gente. Já vou entrar em detalhes do framework daqui a pouquinho. Na próxima tela já vou explicar o que é esse framework. Então vamos lá, vamos dar um nest aqui. Dando um nest aqui, vem na tela para a gente configurar o nosso projeto. Então eu vou configurar o nome do projeto. Eu vou dar aqui o nome do projeto, o nome da live para a gente exemplificar. Mas aí o nome do projeto é o que você vai fazer com o projeto, né? É um nome sugestivo aí que você vai fazer com o projeto, né? Eu vou pôr aqui que é a live 55. Nome do projeto. Depois do nome do projeto, a localização. Onde que eu vou salvar esses arquivos do meu projeto? Então eu posso selecionar, clicando aqui, ó, ele abre a janela para a gente selecionar um caminho para salvar os arquivos do projeto. E depois que você selecionou, ele aparece a lista aqui da onde você já salvou os projetos, tá? Eu vou pôr aqui que é na minha pasta projetos YouTube. Aí depois, o próximo passo aqui é a solution name, né? Vamos entender o que vem a ser a solution name aqui. A solution, ele é um container de projetos, né? O que vem a ser um container? A gente pode adicionar vários projetos dentro da solução. Então, essa solução vai conter, né, no caso, a minha live 55, que eu estou acabando de criar, e depois eu posso ir adicionando novos projetos dentro dessa solução. E sempre que eu abrir essa solução, ele vai trazer todos os projetos que pertencem a essa solução. Então a solução é para facilitar a gente organizar os nossos projetos
e fazer com que esses projetos conversam entre si. Eu vou abrir um projeto meu para eu mostrar aqui. Ele não está mais aqui na lista. Deixa eu abrir pelo Windows Explorer aqui mesmo. Eu vou abrir um projeto meu que eu tenho bastante... Uma solução, né, que eu tenho bastante projetos dentro dele. Eu vou vir aqui em projetos, pegar aqui projetos. Aqui, eu tenho a solução, todas essas pastas aqui é um projeto separado. Eu vou abrir a solução aqui. Como que eu faço para referenciar um projeto da solução X para a solução... Então, os projetos têm que estar na mesma solução para você conseguir fazer isso, tá? Senão você não vai conseguir referenciar. Aí você teria que, para você conseguir referenciar de uma solução diferente, né? Você teria que gerar uma DLL, no caso, aí você consegue referenciar essa DLL, né, essa Class Library, em outra solução. Aí você vai lá em outra solução, em outro projeto e faz a referência. Vou mostrar também aqui, por exemplo, aqui como que é também. Eu abri aqui o meu projeto, que é o meu mini ERP aqui, né? É o meu mini ERP. E eu tenho aqui todos esses projetos. Tem 17 projetos aqui. Referenciar um projeto para outro. Tá, vou mostrar aqui. Então eu tenho a solução Acutipuru PME, que é o nome do projeto aqui. E ele tem 17 projetos dentro dessa solução. Então eu tenho o projeto principal. Tenho um projeto aqui só do banco de dados. Projeto de cadastro, compras, controles, que eu faço modificação nos meus controles. Tem um projeto aqui de banco de dados, né, o DataAxis, que é a parte principal do banco de dados, né, as classes genéricas aí de conexão do banco de dados. Tem os scripts do meu banco de dados, já deixo salvo aqui. O projeto de estoque financeiro, licença, a DOS, a licença de PDV, o projeto de PDV, de gerar projetos relatórios, servidores, e assim vai, né? Projetos de vendas, e assim vai. Tem vários projetos. E cada projeto, eu tenho referências entre eles aqui, né? E como que a gente faz essa referência? Eu vou abrir aqui, por exemplo, o meu projeto principal, onde que tem a tela principal. Eu tenho aqui essa parte aqui chamada referências, que aqui consta todas as referências. Então esse meu projeto principal, eu tenho referência aqui com o projeto de banco de dados, cadastros, compras, controles, estoque financeiro, OS, PDF, projetos, relatórios, vendas, do Crystal Report. E como que a gente faz? É só clicar com o botão direito aqui, adicionar referência, Add Reference, e eu tenho aqui assemblies que eu posso colocar que já vem com o Visual Studio, né? Então já tem várias referências aqui que a gente pode adicionar do próprio Visual Studio, ou na nossa guia de projetos eu selecionar quais projetos que eu quero ter a referência. O que está ticado aqui são os projetos que estão referenciados, né, no meu projeto principal que chama Acutipuru PME. Então tá tudo aqui. Então eu tenho projetos aqui que não tem referência, por exemplo, a DataAxis, eu não tenho referência, a Database eu não tenho, a Server e a Service aqui eu não tenho referência nele, eu não sei ter referência. Então é só ticar e dar OK que já está referenciado, aí você já consegue utilizar os recursos aí dos outros projetos nesse projeto em si aqui do Acutipuru PME, né? Então eu consigo, por exemplo, eu tenho referência do financeiro, então eu consigo acessar o projeto de financeiro através do projeto principal, chamar as telas, fazer tudo o que eu preciso fazer, tá? Tranquilo? Essa parte aqui, então, é assim que a gente adiciona referência. E também, mesmo se eu estiver utilizando solução diferente, se eu criar o tipo de projeto Class Library, né, criar uma DLL,
é só eu vir lá no projeto também, Add referência, e dar um browser aqui da DLL que eu quero adicionar. Seleciono a DLL, dou Add, ok, adicionei a referência e já posso começar a trabalhar com essa referência também, né, com esse projeto que eu referenciei. Então tem essas formas aí de a gente trabalhar. Beleza, beleza. Ok. Então entendido aqui a parte da solution. Esses scripts você faz para cada banco de dados ou só para o SQL? Não, esse script do meu projeto aqui, deixa eu voltar lá nele. O meu projeto de script aqui, que é o database aqui, é o banco de dados específico, né? O banco de dados inteiro específico dessa minha solução inteira, né? Então, se no caso acontecer algum problema de eu perder o banco de dados, não ter backup, eu consigo gerar o banco de dados inteiro através do script que eu tenho aqui. Aí tem as formas de a gente fazer as comparações, o script, de montar os scripts. Isso o Visual Studio já faz automaticamente, somente no SQL Server, tá? Somente no SQL Server eu consigo conectar pelo Visual Studio no SQL Server e fazer a comparação do meu script aqui, né, do meu projeto, com o banco de dados em si e automaticamente atualizar o meu projeto aqui. De fazer a implantação do sistema, né? Então, a questão da implantação do sistema, né? A questão da implantação é que quando você desenvolve um sistema com um banco de dados assim que já é mais complexo, né, que você precisa fazer parâmetros lá no projeto, no banco de dados, você vai precisar instalar esse banco de dados em loco mesmo no cliente, né? Você não vai conseguir gerar um setup automático do banco de dados, tá? Aí você tem que fazer a configuração em loco mesmo. Inclusive, esse meu projeto aqui, eu vou em loco no cliente ou em remoto e faço a instalação, porque tem parâmetros, né? Às vezes o cliente ele não compra toda ou não aluga todo o sistema, né? Só quer uma parte, então eu tenho que fazer esses parâmetros lá no banco de dados só para exibir os módulos que ele quer, tal. Então essa parte de configuração do banco você tem que fazer em loco mesmo. Agora a parte de você mandar o projeto, né, o exe, você pode apenas mudar aqui para release, dar o build na sua solução, pegar os arquivos lá e copiar para a máquina do cliente que vai funcionar, tá? Ou você pode criar um projeto de setup só para mandar esses arquivos também, que dá certo, tá? Mas eu mostro aí depois um projeto de setup simples aí que cria até o ícone, atalhos na área de trabalho, no menu iniciar do programa, tá? Posso sim mostrar como que faz isso. Vamos deixar para mostrar isso quando a gente chegar naquela última parte das lives, que é a parte do banco de dados. Aí eu mostro lá como gera o projeto de instalação, né, de setup, e como que depois você faz essa transição lá para o cliente, né? Mas é bem simples, tá? No caso, quer ver, no caso aqui do meu projeto, ó, vamos supor que se eu teria que mandar esse meu projeto para o cliente, né? Tem essa forma de eu gerar o setup, que você pode ver que até aqui no meu projeto em si, aqui da minha solução, eu não tenho um projeto de setup. Por quê? Realmente, esse projeto eu vou lá em loco que eu preciso fazer os parâmetros. Aí eu levo os exes, né? As dependências dele aqui da pasta bin, né? Eu copio aqui todas as DLL que eu estou utilizando e o exe.
e só de mandar isso, copiar esses arquivos na máquina do cliente, com o banco de dados já configurado, ele vai funcionar. Tendo o .NET Framework instalado lá que eu estou utilizando nesse projeto, ele já vai executar, não precisa fazer mais nada, tá? Ele já vai funcionar no cliente. Bom, legal. Então entendemos aqui o que é a solução. Agora vamos ver a parte aqui do .NET Framework, né? Bom, o último que saiu aí é a versão 4.8. Ele está 4.7.2, mas é 4.8, tá? Se eu tentar instalar aqui, já vai falar que já está instalado, que já está sendo utilizado, tá? Não sei porque deu esse bugzinho aqui que ele não mudou para 4.8. Mas vamos lá, vamos entender o que é o .NET Framework. O .NET Framework ele é uma biblioteca, né, de classes, né, de recursos que a gente utiliza na nossa programação. Então, o framework ele veio para facilitar a programação. Então, a gente vai ter muitos recursos prontos que antes a gente precisava conversar diretamente com o sistema operacional. Então, ele está fazendo essa ponte, né? Ele facilitou para a gente a programação, deu os recursos mais fáceis para a gente trabalhar e ele faz essa ponte. Então, nosso sistema vem, conversa com o framework vai lá, conversa com o sistema operacional e retorna essa informação para a gente. Então, ele faz essa ponte entre o nosso aplicativo e o sistema operacional. E o framework ele tem bastante recursos, tem bastante classes, né, que a gente pode utilizar, bastante objetos que a gente pode utilizar. E só para entrar no adendo, o Visual Basic.NET ele é totalmente orientado a objetos. Então tudo é um objeto, tudo é uma classe aqui dentro do Visual Basic.NET. Nas versões anteriores não era tudo que era um objeto, né? Nas versões anteriores aí do Visual Basic, o 5, 6, não era tudo que era objeto. Agora, a partir do .NET, VB.NET, a partir que começou a utilizar o framework, tudo é um objeto, tá? Tem alguma dúvida aqui sobre o que é o framework, né? O framework é uma coleção realmente de objetos, né? De bibliotecas que a gente utiliza no nosso desenvolvimento. E aqui nesse exemplo, né, que eu estou criando aqui, a gente vai utilizar essas bibliotecas prontas para programar, tá? Então a gente praticamente não cria nada do zero, né? A gente sempre vai estar utilizando algum recurso do framework, tá? Feito isso, vamos criar aqui o projeto, ok? Dá um create aqui. Criou o projeto, ele vem aqui o módulo 1, tá? Vamos só aumentar aqui um pouco o zoom. Eu vou abrir aqui a parte do Solution Explorer, que é a parte onde fica os arquivos aqui do nosso projeto, a solução, o arquivo criado aqui no momento, né? Então eu tenho aqui a minha solução, o projeto está como Live 55, que foi que eu criei. Aí eu tenho as propriedades do meu projeto, as referências. Então ele já vem utilizando algumas referências do framework, tá? Opa, desculpa. Ele já vem utilizando aqui algumas referências do framework. O arquivo app.config e o módulo 1, que é esse módulo que está sendo exibido aqui. Primeiro vamos ver onde está esses nossos arquivos do projeto. Eu vou clicar com o botão direito aqui na Solution, né? E vem aqui Open Folder in File Explorer. Ele vai abrir aqui o Windows Explorer e vai trazer na pasta do meu projeto, né? Então eu tinha selecionado lá que era o D, né? Projetos YouTube e Live 55. Então se eu clicar aqui em Projetos YouTube, ainda eu tenho aqui a minha pasta Live 55. Dou 2 cliques, tem o meu projeto Live 55 e a pasta do meu projeto Live 55. Então esse arquivo
aqui que a gente está vendo aqui, o Live 55, ele fica dentro dessa pasta ainda Live 55. Aqui a gente só está vendo o arquivo da solução, né? Live 55.sln é a nossa solution que está aqui. Então eu estou aqui com a minha solução. Solution Live 55 é esse arquivo aqui. Agora vamos dar 2 cliques e abrir a do projeto. Então aqui vai exibir o My Project, está aqui. O objetos está aqui nas referências. O app config também já está aqui. E o módulo 1. Então eu tenho aqui todos os arquivos do meu projeto em si aqui, tá? A pasta bin, onde que vai ser criado aqui os executáveis, né? E os arquivos do meu projeto, que são os arquivos que eu vou passar para o cliente ou não, né? No caso, a pasta debug é para a gente usar ela no módulo de desenvolvimento, e depois a gente cria a pasta release, né? O modo release, que é em si a parte de você fazer a distribuição, né? Que são os arquivos que realmente você vai mandar para o seu cliente final, ok? Bom, entendido essa parte aqui, né? Onde fica os projetos, como que eu estava falando aqui, né? Que a gente tem dois tipos de compilação do projeto, né? De fazer a compilação do projeto. A primeira parte, compilação, é a debug, que é a parte que a gente utiliza no Visual Studio, né? Que a gente sempre vai utilizar o debug aqui no Visual Studio, onde que a gente consegue fazer o debug realmente do nosso aplicativo, e executando ele passo a passo, ver se tem achar os erros, procurar erros e assim por diante, tá? E quando a gente vai passar para o cliente, né, a gente já debugou, já desenvolveu, já está tudo ok, vai passar para o cliente, já utilizar o sistema, a gente muda aqui para o tipo release. Ao mudar para o tipo release, automaticamente ele já cria a pasta release aqui para mim, né? Já voltei aqui, criou release, mas criou vazia porque ainda não dei o build nos meus projetos aqui, né? Eu não executei ele, não construí ele, então as duas pastas estão vazias, tá? Eu vou permanecer com ele aberto aqui, com essa pasta aberta, e no decorrer aqui do nosso exemplo, eu vou vir e retornar, né, nessa pasta, e a gente vai ver os arquivos que foram criados aqui no momento da execução do projeto e de gerar aqui as partes de release e debug. Então vamos voltar na parte de debug, que é a parte realmente do desenvolvimento. Então é a parte onde que a gente ainda está escrevendo o código, está testando o nosso código, está procurando erro, a gente mantém na parte de debug. Na frente aqui ainda a gente tem a opção, né, das plataformas, né, onde que nosso projeto vai ser executado, né, que tipo de CPU, né, que a gente vai executar o nosso projeto. Aqui ele está NCPU, então NCPU quer dizer que ele vai executar tanto em CPU x86 e sistema x86, sistema x64, né? Não importa aí qual que é o seu CPU da máquina, né? Se é 64 bits ou 86 bits, deixando aqui como NCPU. Só que a gente tem que tomar cuidado com esse NCPU, né? Que dependendo de alguns recursos que a gente vai utilizar, a gente precisa definir realmente em qual plataforma que ele vai rodar, se é o x86 ou se é x64. Aí a gente define entrando aqui no configuração. A gente consegue criar uma new aqui e selecionar qual que é a plataforma, né? Se é 64 ou se é x86, né? Feito isso aqui, eu criei a 64. Pronto, criei a plataforma 64 aqui para distribuir. Quer dizer então que o meu sistema só vai funcionar agora realmente em plataformas aí 64, né? 64 bits. Aí se colocar x86, ele vai funcionar nas duas, né? Vai funcionar na x86 e na x64 ao mesmo tempo, tá?
porque o x64 tem suporte para o x86, né? Então fica mais tranquilo você selecionar o x86, ok? Selecionei o x86, já houve mudança também aqui nas minhas pastas, né? Ele cria aqui, né, o x64, né, ele já criou o x64 debug aqui para mim. Ele vai criando as pastas aqui na minha pasta bin, né, onde que cria os arquivos aí de execução do projeto, né? Então, a diferença é que quando você deixa o NCPU, ele vai tentar montar o projeto, o executável, para qualquer tipo de plataforma. Então pode ser que o seu projeto vai ficar um pouco lento, ele não tem ele não é específico para uma plataforma em si. Aí quando você define ele realmente para x86, ele vai montar esse exe, né, no caso, realmente para aquela plataforma x86. Então ele vai usar realmente todos os recursos daquela plataforma, né? Já com o NCPU ele não sabe que recursos que ele vai utilizar em si. Ele vai ficar lá daquele meio termo, né? Agora você fala, não, definiu, ele vai utilizar aqueles recursos específicos daquela plataforma. Então ele vai customizar, né, o exe, a velocidade do exe, tudo isso para aquela plataforma em si específica. Agora, quando ele não sabe N, né, ele vai tentar fazer uma coisa mais genérica, o exe vai ficar um pouco mais pesado, que ele tem que balancear aí para qualquer tipo de CPU. Fica meio estranho. No caso, né, eu acho que a Microsoft nem poderia até ter tirado esse NCPU, já mandar x86 aí direto, né? no caso. Essa seria a minha opinião, né? Bom, vamos compilar aqui e ver o que vai acontecer lá. Vou dar um build aqui, vou clicar com o botão direito no projeto e dar um build aqui na solução. Dando build, já vai lá criar o exe na página, na pasta lá, né? Vamos voltar aqui na nossa pasta bin. Só que ele está na 64 agora, né? Então vou abrir aqui a pasta 64, debug. Aqui ele criou o exe com os arquivos aqui de configuração e tal. E esses arquivos aqui são só arquivos que são utilizados no modo de debug. Então você não precisa mandar esses arquivos para o cliente, tá? O que você vai mandar são exes, DLLs que você criou. Esses outros arquivos não precisam ser enviados, tá? Ele criou aqui o nosso programa. Se eu der dois cliques, ele vai executar e fechar rapidamente, porque a gente não programou nada, né? Não está nada programado. Então vamos criar aqui o nosso primeiro código, né? Vamos lá. Vamos ocultar aqui. Bom, vamos entender aqui então o módulo que a gente acabou de criar aqui. Então quando a gente seleciona o tipo de projeto console app, ele já traz aqui um módulo para a gente, né? O que está de azul aqui é a palavra-chave da linguagem Visual Basic. Então módulo e o end módulo aqui são palavras-chave da linguagem. Então está indicando que é o início do módulo e o final do módulo. Na frente é o nome desse módulo. Então, módulo 1. Se eu adicionar outro módulo no meu projeto, ele vai vir módulo 2. Ou o nome que eu determinar ao adicionar um novo módulo no projeto. Tá? Depois, eu tenho aqui um método que chama subMain, né? Onde o sub também é uma palavra-chave da linguagem, do Visual Basic, e o endSub também, que indicam o início do meu método e o final do meu método. O que quer dizer esse método aqui, subMain? Quer dizer que no momento que eu der o start aqui, né, iniciar o meu programa para ver o funcionamento dele, para ver o que eu programei se está tudo ok, ele vai vir e executar primeiro tudo o que tiver dentro deste método. Então é o método inicial do meu projeto, tá? É esse método subMain. Bom, vamos colocar um código aqui. Hello World! Uhul!
Nunca esqueceremos o primeiro Hello World. O TC. É isso que eu vou fazer agora, o Hello World. Só que eu vou fazer em português. Olá, mundo. Então vamos colocar aqui o nosso Olá, famoso Olá, mundo do primeiro projeto. Bom, vamos entender que a gente está no tipo de projeto console. Então eu vou utilizar um recurso do console. Eu vou colocar assim o nome. Começar a digitar aqui console. Então console, eu comecei a digitar e automaticamente aqui aparece esse menu flutuante, né? Vamos pôr aí que é um menu flutuante de dicas para mim, né? E esse menu flutuante aqui que aparece, né? Ele é chamado aqui no Visual Studio de IntelliSense, né? Que é o recurso que está ensinando eu a programar, né? Tá dando dica aqui para mim de programação. Então eu comecei a digitar o nome console, que é a classe, né, do tipo do projeto que eu estou utilizando, que ele está até indicando aqui, ó, class, né, que faz parte da system.console. Então ele está colocando o caminho completo desse recurso que eu estou utilizando aqui, né, que eu vou utilizar no caso que é o console. E embaixo ele também dá uma dica, né, do que é esse console. Vamos abrir de novo aqui. Ah, apareceu. Do que é esse console, né? O que esse console faz. E já dá uma dica aí para quem está programando. Então eu vou apertar o ponto, aí ele vai abrir os membros, né, dessa classe console. E nessa classe console eu tenho aqui propriedades, que é indicado aqui por essa chavinha. Então eu vou pôr o mouse aqui e ele exibe, ó, Show Only Properties, né? Que são as propriedades. E depois eu tenho os métodos também, ó, Show Only Methods. Aqui no caso estão os dois marcados para exibir os dois ao mesmo tempo, as propriedades e os métodos. Propriedades. Vamos entender aqui a diferença entre propriedades e métodos, né? Um método, muitas vezes, vai executar uma ação vai executar uma ação para você, para a gente, né, no sistema, e retornar essa ação, né? Ou ele executa sem retornar sem retornar nenhum resultado, né? Ou ele retorna um resultado que ele seria uma função, né? Já as propriedades é para a gente setar algumas configurações ou pegar alguma informação de algum método que foi executado, né? A gente pode retornar por propriedades, ou se for uma função, ele retornar o valor já nessa função para a gente. Então vamos entender aqui. Eu vou pôr assim, ó, console, aí eu apertei o ponto, apareceu aqui a lista de métodos e propriedades dessa classe console. Eu quero escrever a mensagem Olá Mundo na tela para o usuário, né, que o TC falou, ó, nunca esqueceremos o primeiro Hello World, né? Vou utilizar aqui o WriteLine. Então, o WriteLine, ele é um método que ele não retorna um valor para mim, né, um resultado para mim. Ele só vai escrever, estampar, né, uma informação na tela lá para o usuário. Vou abrir aqui as chaves. Observe que eu nem preciso terminar de digitar todo o código, né? O próprio IntelliSense está me dando as dicas aqui, né? Já aparecendo, já ajudando na minha digitação aqui. Aperto, abre o parênteses aqui, né? Ele já entra nesse método WriteLine. O que significa o método WriteLine? Escrever uma mensagem na tela para o usuário, né? Escrever uma linha lá na tela para o usuário, WriteLine. Vou abrir aspas. Sempre que eu quero exibir uma mensagem para o usuário, para eu identificar isso para o compilador, né, para o framework, eu preciso escrever essa mensagem entre aspas, né, para o compilador identificar que não é nenhuma palavra-chave da linguagem de programação, né, não é nenhum recurso da linguagem de programação, e também não é nenhuma variável ou nenhum objeto que eu criei. Então, eu ponho entre aspas e já sabe, opa, é um texto normal que é para ser exibido, tá?
Aí a gente põe lá o famoso olá mundo, né? Então quer dizer que eu estou indicando aqui para o compilador, né, que eu quero imprimir essa mensagem lá na linha do console. Vou vir aqui no final da minha linha e vou colocar um outro comando aqui, que é para a gente parar a execução do programa para pedir para o usuário pressionar qualquer tecla para fechar. Senão, ele vai executar e fechar o programa rapidamente, a gente nem vai ver a mensagem olá mundo, tá? Então vou de novo utilizar a classe console, console.readKey, que vai esperar pressionar qualquer tecla aí e exibir a mensagem olá mundo, tá? Para executar, ou eu pressiono o F5 no teclado ou o Start. Então o Start, ele executa o programa. Executou o olá mundo. Vamos aumentar o tamanho da fonte aqui. Ok. Está aqui a nossa mensagem que a gente escreveu, né? Olá mundo. E esse cursor piscando, ele está esperando eu executar esse comando aqui, que é o readKey, que significa pressionar qualquer tecla para continuar. E a hora que eu pressionar a tecla, o programa vai fechar automaticamente. Então vou apertar aqui o Enter, ó, ele fechou. Se eu não tivesse colocado esse comando, ele ia fechar a tela e a gente não ia nem ver o olá mundo. Agora vamos voltar lá na nossa pasta, aqui na pasta, e executar o programa por aqui. Então a gente está aqui na 64 bits, na pasta debug, que é a pasta que eu estou utilizando aqui, né, o módulo de compilação. Vou dar 2 cliques aqui, ele executou o programa aqui para mim, fora do IDE do Visual Studio, né? Está aqui esperando eu pressionar a tecla para fechar. Beleza? Bom, gente, o que eu queria passar é isso hoje, né? Aí na próxima aula a gente já entra em mais detalhes aí da linguagem de programação, tá? Tem como mudar a cor do texto? Tem sim. Vamos ver, vamos mudar aqui. Console.backcolor. A gente põe a cor que a gente quer aqui, ó. Ele já traz as cores aqui, azul de backcolor, e console.forecolor, que é a cor do texto. A gente pode pôr, vamos pôr vermelho. Vermelho. Vamos executar e ver o que a gente fez aqui de diferente. Olha lá. A cor do fundo azul, blue, e a cor do texto vermelho. Tá? Dá para mudar a cor. O Hernandes falou show. Beleza? Tem mais alguma perguntas aqui? A gente agora pode abrir o bate-papo aí, né? Qualquer assunto sobre a linguagem, alguma dúvida aí sobre o conteúdo de hoje, como que tá?